E aí, mais uma vez, vamos olhar para isso sem peso nos ombros. O que eu quero dizer com os limites do nosso corpo? Quando a gente começa a balé lá na infância, na adolescência, o nosso carro é mais novinho, né? Como se o nosso corpo fosse o nosso carro. Ele é mais novinho, tudo funciona, nada range, tá tudo funcionando. Conforme os anos vão passando, né? Que nem carro, conforme o carro vai ficando, né? Vai passando os anos, o carro vai ficando mais velho, começa a ranger aqui, começa a dar um defeito numa peça ali, amortecedor e tudo mais, e não sei o quê. E a gente tem que ter a clareza que quando a gente começa adulta, o nosso carro, que é o nosso corpo, ele já está mais gasto, é natural. Sim, então, às vezes eu já vou ter uma condromalácia, já vou ter uma hérnia de disco, já vou ter, enfim, alguma coisa ali que possa parecer um fator limitante para mim. Mas a grande questão é, a gente não começa balé exigindo horrores do nosso corpo. A gente vai exigindo aos poucos. Então, na minha primeira aula de balé, minha professora não vai chegar lá e falar assim, vamos chutar a perna aqui. Não, na primeira aula de balé, eu vou começar a entender os movimentos, eu vou começar a entender o meu corpo dentro do balé. E aí eu vou melhorando o meu limite físico para que eu consiga ir evoluindo cada vez mais. Então, quando a gente começa quando é criança, a gente não tem muito essa preocupação, né? O corpinho ali é uma das coisas que menos nos preocupa. Agora, quando a gente começa depois de adulto, a gente já tem um pouquinho dessa preocupação. Eu vou trabalhar um pouquinho de força, eu vou trabalhar um pouquinho de flexibilidade para me ajudar na minha aula de balé. Isso não significa que eu não possa fazer, só significa que eu preciso ter eu preciso ter mais cuidado. Faz sentido? Eu preciso ter mais cuidado, eu preciso me preparar melhor. Então, começar depois de adulta não me impede de fazer absolutamente nada, desde que eu me prepare para isso. E aí vem mais uma vez, a gente entra numa bolha de ficar reclamando do nosso corpo. É porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro. Amor, você pode sentar e reclamar e tá tudo bem? E eu também, tenho um monte de coisa. Posso sentar e reclamar e tá tudo bem. Ou eu posso levantar e fazer alguma coisa. Então, acho que tá na hora da gente olhar e falar, não, cara, eu quero me tornar, sim, uma bailarina e entendo que começando depois de adulta eu vou ter os meus limites. Mas eu vou respeitando o meu corpo, trabalhando o meu corpo para que cada vez mais o meu corpo possa responder melhor. Sim? E, gente, eu acho que é do ser humano, né? Essa questão da gente olhar e achar que a gente é a última bolacha do pacote. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho hérnia de disco, eu tenho condromalácia, eu tenho, agora eu tenho, provavelmente eu tenho alguma alteraçãozinha ali no pé que tá me dando trabalho do caramba, mas eu tenho, não sei o que, mas eu tenho, não sei o que. Gente, tem pessoas em situações muito mais críticas que a gente fazendo balé. Muito mais críticas. Na minha turma de balé online, né? Eu tenho, neste momento, estou com várias turmas ali rodando, mas eu tenho uma turma específica que se chama, o nível Odete, que é quando elas estão começando a usar sapatilha de ponta. Lá eu tenho uma bailarina linda, uma menina linda de 75 anos. Sim, 75 anos. E ela não fica reclamando do que ela tem ou deixa de ter, não, filha. Ela tá lá, ó. Então, o que diz quão linda podemos ser como bailarinas adultas, o que podemos fazer ou deixar de fazer, não são as nossas limitações do nosso corpo, mas sim a limitação da nossa mente. Quanto mais a gente alimenta que o meu corpo é limitado, mais limitado ele fica. Isso não significa que a gente não tenha limitações físicas. Temos sim, mas a gente pode trabalhar elas. A gente pode dançar balé na intensidade que o nosso corpo permite. E aí, cada um vai ser de uma maneira, tá? Outra questão, por mais que a criança ela não tem, praticamente não tem esse limite físico, é tudo muito fácil ali para ela fazer, adolescente também, ela não tem uma coisa que só nós adultos temos, que é a questão da consciência do movimento.
A gente, quando presta atenção em um movimento, a gente é capaz de ver, né? Muitas pessoas são capazes de ver, de ouvir a descrição sobre o movimento e principalmente de sentir o nosso movimento. E esse processo de sentir é o que eu mais trabalho com as minhas alunas, porque perceber o seu corpo enquanto você está fazendo uma aula de balé ajuda você a corrigir pequenos erros. Corrigindo esses pequenos erros, você vai ver diferença nos grandes passos que você vai fazer lá no centro da sua aula. Então, isso é uma coisa que só adulto tem. Só o adulto consegue realmente fazer uma aula percebendo se ele está fechando as costelas, se ele está encaixando o quadril, se ele está puxando o patela para cima. São comandos que para a criança é mais difícil ela perceber. Por isso que eu só trabalho com adulto. Sim, porque eu acho que é muito mais fácil ensinar balé para adulto, muito mais fácil um adulto aprender do que uma criança. A criança ela vai aprendendo pelo processo de repetição, demora anos. Adulto, em 3 meses, consegue estar dançando um solo. Percebe? Então, não olhe só para os limites que o seu corpo tem, mas olhe para essa questão do quanto você consegue colocar atenção em algumas coisas no seu corpo, principalmente as sensações do seu corpo. Cara, eu tô sentindo meu xixi encaixado, eu tô sentindo minhas costelas fechadas. Isso vai acelerar o seu processo de aprendizagem, ok?